dia. Glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentir isso? Oh, como cantaremos, oh, como clamaremos naquela manhã feliz, quando todos ressuscitarmos. Oh, que glória! Aleluia! Quando nos encontramos com nosso bendito Salvador nos céus. Amém! Louvado seja o Senhor! Foi um gol! Louvado seja o Senhor! Podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor! Vocês estão contentes por estarem aqui? Estão animados? Estão esperando algo? Vocês estão na igreja certa. Esta é a igreja. É parte da noiva de Jesus Cristo, por isso é a igreja. E mundialmente falando, em todos os cantos do mundo, queremos dar boas-vindas a todos aqui hoje, visitantes, todos que estão aqui, todos que vocês estão na transmissão. Bem-vindos ao nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos ter um culto enchido com o Espírito Santo, com a presença da coluna de fogo que já está aqui. Eles têm estado aqui já esperando e agora estamos louvando e estamos clamando a Ele. Bem-vindo, Senhor Jesus, esperando a voz, ouvir a voz vindicada de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado o Senhor! Louvai ao Senhor, podem sentar. Não melhora muito mais, não. E sabe que vocês sabem que o diabo está batendo na sua cabeça, mas nós estamos aqui com um motivo para ouvir a voz de Deus. É isso que nos traz todos aqui, sabemos que a única coisa que nos une, que nos junta é essa voz e nada mais pode fazer isso. Ele me amou e eu amo vocês todos também, vocês me amam e estamos aqui por uma coisa, e o motivo que vocês me amam é porque eu aponto vocês para aquela voz. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, podem sentar. Vocês gostaram de ouvir a liderança no último passado? Que mensagem maravilhosa, perfeita, que foi para os jovens, para os acampamentos, não só para os jovens, mas para nós também. A ouvir as coisas que o irmão Branham disse ali, ouvindo falar sobre acampamento e jovens e pais e o que você deverá fazer e tudo mais, mas como foi maravilhoso quando ele se colocou e pôs o coração sobre a mão sobre os nossos corações, levantando a ele, fazendo aquela promessa, dizendo, lidera-me, Senhor Jesus, para a vida eterna. Eu quero tomar essa decisão correta, é por isso que estamos aqui hoje. É o que nós estamos aqui para fazer, é para ser dirigido pela voz de Deus. Amém. A única coisa que poderá nos liderar esta mensagem e para a vida eterna, Ele é a vida eterna. Sabia que nós estamos na perfeita vontade de Deus? Amém. Louvado seja o Senhor. Nós já sabemos isso, mas gostamos de ouvir novamente, diretamente da palavra do próprio profeta. Amém. Não é suficiente para nós, queremos ouvir mais. Quantas vezes que, às vezes, a gente liga a fita e pessoas fazem assim, eu nunca ouvi isso, mas eu ouvi. Mas é a revelação, isso deveria responder as dúvidas de uma vez por todas. Todas. Você tem que falar uma vez. E alguém perguntou para o irmão Branham uma vez na mensagem chamada Perguntas e Respostas.
Perguntaram-lhe se eu não tenho uma igreja para onde ir. Eu deveria apenas ouvir as fitas? O profeta disse, sim, isso seria ótimo. Amém! Louvado seja o Senhor! Louvai ao Senhor! Eu tenho ótimas notícias para vocês. Nós temos uma igreja e apenas tocamos as fitas todas. Aleluia! Louvai ao Senhor, podem sentar. Então, apenas ouvir a mensagem é o suficiente para a noiva de Jesus Cristo. Agora, é exatamente isso que diz, porque Monbrana não diria a alguém assim, a não ser que fosse o suficiente para ela alcançar a vida eterna. Então, nós temos um motivo. E a igreja só deveria ouvir essa voz, louvado seja o nome do Senhor, e sabe, muitas vezes nós amamos esta mensagem com tudo que está em nós, porque a vida é mais do que vida, o irmão Branham disse. E é assim, por isso que podemos dizer que ela é uma carta de amor para a noiva de Jesus Cristo. Quando ouvimos as coisas que ouvimos e que o irmão Branham vai nos dizer esta noite, sim, é uma mensagem para a igreja, a revelação. Nós pegamos isso e sabemos exatamente o que ele quer dizer. Ele está conversando diretamente com a noiva de Jesus Cristo. Desculpem-me. E outros podem não ouvir, mas nós ouvimos. Essa carta de amor é especificamente o noivo falando com sua noiva. Ele disse que é Deus, Jeová, falando com a sua noiva. Você não escreve para outras pessoas, outras mulheres, como você escreve para a sua esposa, e de maneira nenhuma com outras mulheres. Nós não adultério espiritualmente nem naturalmente. Nós permanecemos com a palavra. Amém! Louvado seja o Senhor! Sabe que o Senhor sabia que nós nos uniríamos, e Ele sabia que estaríamos aqui esta noite ouvindo, e que Ele estaria aqui. E vocês que estão ouvindo a transmissão, Ele sabia que você estaria aí, ouvindo agora mesmo. Ele sabia disso. Onde quer que você esteja, ou quer seja o que esteja acontecendo, e ele diz esta noite, você quer ouvir a palavra viva, falando diretamente a nós hoje e para esta igreja, e nas fitas, as pessoas ouvindo as fitas, as pessoas ouvindo a transmissão em várias partes da nação, todos nós, é a palavra viva aí mesmo. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E você pode dizer, não, isso foi para aquele dia. Não. E as fitas, isso é no futuro, pessoas ouvindo as fitas, na transmissão, ainda estamos ouvindo a transmissão. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ouvir o que aconteceu nos dias de Davi, o que aconteceu, ele vai explicar para nós o que aconteceu. E também vai nos falar nos dias quando essa mensagem foi pregada, o que o Espírito estava falando, então ele vai nos dizer o que está acontecendo agora mesmo, porque ele sempre falava em sombras e tipos, e usando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e também vai dizer o que vai acontecer. Ele está falando sobre o que está acontecendo hoje e também para o futuro, e vai nos falar também mais uma vez hoje, que é uma mensagem de apenas um homem. É isso que ele nos diz todas as vezes. Lembra-se da visão que ele teve da noiva. Então, ele disse que era para manter o passo
E não era para tirar os olhos dele. Não era. E porque eles começaram a observar as organizações, denominações, mas estavam observando elas. E quando essas fizeram isso, elas se desviaram. Mas por isso nós devemos manter os olhos naquele profeta. Então eles queriam trazer uma nova ideia e de forma diferente, mas a maneira provida de Deus. E Moisés sabia que ele tinha sido chamado para liderar Israel, e esse profeta sabia que ele foi chamado para nos levar à terra prometida. E ele disse: não coloque a sua mão no carro, não toquem, não toquem. Amém. Como sabemos com certeza, que quem é que devemos seguir? Há 5 deveres nessa mensagem. Agora, eu quero que vocês anotem em sua mente para guardar os mandamentos de Deus, fazer alguma coisa correta para Deus, de maneira correta. Há 5 coisas que nós devemos fazer para servir corretamente. Tem que ser dessa maneira. E o tempo dele, a estação dele, quando ele disse que seria, e o homem que ele escolheu. Essa é uma parte muito importante aí. E deve se tratar de um grupo. Eu amo vocês. O profeta é a quem a mensagem vem. Louvado seja o nome do Senhor. Louvai ao Senhor. Podem sentar. Ele disse isso. E o profeta ainda tem mais. Eu adoro como o meu Branham diz, quando ele bate bem no ponto certo. E se você não sabe o que é pegar no ponto certo, você deveria dar uma olhada. É quando você bate o martelo no prego e depois você entorta ele do outro lado depois de ter atravessado, então ele não sai mais. E esse profeta deve ser um profeta vindicado. Aí está! Aí está! Louvado seja o Senhor! Amém! Louvai ao Senhor! A noiva não pode aceitar nada menos do que isso. Ele diz que descobrimos, isso é importante. Na Bíblia, diz que a palavra vinha aos profetas. Mais ninguém. Nós verificamos na Bíblia que vinha aos profetas. E era vindicado. Agora o nosso profeta é Jesus Cristo. Amém. Amém. Filho do homem, revelando-se novamente no final do tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvai ao Senhor. Havia muitos profetas ungidos, apenas um vindicado naquela época. Muitos, agora mais um é vindicado. Ele disse que nunca tratou com um grupo. Ele disse que não era grupo, mas era um indivíduo. Ele trata com uma pessoa. A arca não pode ser levada por organização. Ele disse que tinha muitas cabeças, muitas ideias, pensamentos. Um diz isso, outro diz aquilo, não concordam. Por isso que o profeta disse que uma mensagem é um profeta de uma maneira. E por isso, como eu disse, lendo a citação, diga apenas o que está nas fitas, mais nada. Nós temos que ter certeza
certeza. Você não pode se arriscar. Você tem que ter certeza para dizer exatamente o que o profeta disse. Nós temos um profeta vindicado e temos as fitas. É por isso que podemos dizer exatamente a mesma coisa repetidas vezes. E como Deus escolheu a sua noiva, Ele até nos diz isso. A promessa de Deus na sua palavra está como Ele escolheria a sua noiva neste dia. Você sabia disso? Ele prometeu como ele faria isso e pelo seu plano original, escolhendo Cristo e o tempo e a estação. Isso não é maravilhoso que o irmão Branham diz, traz isso para nós, e falando que há uma estação para cada coisa. Claramente ele fala sobre o sol e tudo mais, e tem a material. E isso, o que cremos em que estamos, que ponto estamos, e a semente fica ali na presença do sol e madura. Então, agora é o tempo. Ele diz como ele se identificou quando ele veio, quando Cristo veio, como ele se identificou. Através de um homem com o espírito de Elias sobre ele, que saiu do deserto, e como ele vai se edificar a sua noiva hoje. Ele prometeu em Malaquias 4 a mesma coisa antes de destruir a terra, como foi nos dias de Sodoma. Então, ele vai chamar uma noiva através de Malaquias 4. Amém! Amém! Então precisamos permanecer com essa mensagem, essa noiva com essa mensagem diretamente. Ele diz que essas são inseparáveis. O irmão diz que você não pode separar a mensagem do mensageiro, é impossível fazê-lo. E é assim, é muito difícil. Quanto a esse assunto, eu sou muito mal entendido. E a minha vida toda tem sido assim, principalmente depois que Deus me colocou aqui, eu não estaria assim se eu não pensasse assim. É difícil estar nessa posição, é difícil estar aqui. Eu nunca quis dizer nada errado, vocês são a noiva. Mas eu sei que uma coisa que, enquanto eu apontar vocês para esse profeta, irmão Branham diz que nós temos que ter cuidado com o que dizemos e como dizemos, e muitas vezes me entendem mal, e diz-se que eu sou totalmente contra ministérios e ministros pregando, e eu creio que é errado, falso para qualquer ministro pregar. Isso é que se diz aí. E disse que se o pastor não toca a fita todas as vezes, que ele tem o espírito de Coré. Eu nunca disse isso e eu nunca diria isso. Deus sabe quem é e quem não é. Mas aquele profeta nos disse que esse espírito estaria vivo neste dia e que ele voltaria e se repetiria. O que eu falo para vocês é que cremos nessa mensagem, cremos em tocar as fitas, mas eu nunca disse que eu sou contra os ministérios. Eu creio que há homens servos de Deus chamados por Deus, por todo o mundo. O irmão Branham diz que há pregadores, apóstolos, profetas, pastores. Deus colocou-os nas igrejas. E como eu disse para o irmão aqui outro dia, ele levava aquela palavra nos ombros dos levitas. Leve a mensagem. Mas, então, a noiva, nós podemos ouvir essa mensagem e cremos apenas um pouquinho diferente, mas eles amam essa mensagem, exatamente como nós também amamos. Mas o Branham disse que que ele preferiria estar certo no espírito, errado na doutrina, do que o inverso. Nós devemos ter o espírito correto. Então, se você disser isso, ou se eu disse, Deus me perdoe. Mas se você disse isso ou diz isso, Deus se perdoe. Você não deveria fazer isso, falar isso. Pense só, nos dias do irmão Branham, a respeito de ir quanto aos pássaros pretos e tudo mais. Não, eles são meus irmãos. Espero que você não diga isso. Espero que os meus irmãos ministros que estão por aí não digam isso. Porque cada homem, cada mulher, cada filho, cada ministro, cada um
têm que decidir por si próprios qual é a vontade de Deus na vida deles, e eles têm que escolher eles mesmos o que querem fazer e em que creem. Eles têm que olhar para essa palavra e ver o que ela diz, e então eles têm que tomar a sua própria decisão. Eu apenas sou responsável por esta igreja. E aos que estão ouvindo nesta transmissão, se vocês querem ouvir, então só sou responsável por esses que ouvem quanto ao que nós cremos. Então eu vou deixar que o profeta diga por nós, e quanto a mim, quanto o que cremos e o que queremos. Não tiramos e não adicionamos a ela. Apenas mantemos a maneira que o Senhor disse. Amém. É nisso em que creio. O Senhor falou, nós gravamos e agora tocamos e mantenha da mesma forma que Ele disse. É nisso em que cremos, é nisso mesmo. Louvado seja o Senhor. Ele disse que não queremos denominações, não queremos organizações, não queremos malícia, não queremos briga. Nós queremos Deus e Ele é a palavra. Então, não queremos briga, não queremos malícia, nós queremos a palavra, queremos as fitas, queremos o Espírito de Cristo. O tempo se faz tardio para dizer apenas o que o profeta diz, e ele diz, diga apenas o que está nas fitas, e a maneira que cremos é ficar exatamente com essa mensagem e dizer apenas exatamente o que o profeta disse. Contanto que eu fale isso do púlpito, eu permaneço ali na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Você tem que escolher como você quer tratar isso, mas quanto a mim e minha casa, nós ouviremos as fitas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvai ao Senhor. Inclinemos a cabeça. Nós te amamos, Senhor Jesus. Te agradecemos por esta mensagem. Te agradecemos por este mensageiro que enviaste. O poderoso profeta, as palavras tão importantes que tu ecoaste no céu. Que tempo em que estamos vivendo, Senhor, somos privilegiados. E verdadeiramente tu falastes e permitistes que gravássemos para que pudéssemos ouvi-la, e nada mudado. O homem muda, as ideias mudam, nós sabemos que há homens chamados, eu espero que seja para apontar apenas para aquilo que o profeta disse, mas, Senhor, tu sabes que nós cremos que tem que se ouvir essa mensagem, e sabemos quando a noiva estiver reunida ouvindo essa palavra e aquela grande unção desce. E o profeta falou e disse, quando estavam tocando os selos, creio que a coluna de fogo desceu sobre aquela fita, e cremos que isso acontece todas as vezes que apertamos o play no gravador. É muito mais quando a noiva está reunida em uma mente, em um acordo. Ele nos uniu. E então aquele Espírito caiu sobre ele. A maior unção que estava sobre o ministério do Elias, o mensageiro da hora. E é nisso que cremos ser. E cremos que Ele está conosco hoje. Nós vemos que o tempo está à mão. E nós te amamos, Senhor Jesus.
verdadeiramente podemos dizer que estamos na presença do Todo-Poderoso Rei dos Reis. Vamos dar-lhe as boas-vindas. Na presença de Jeová. Deus poderoso, Príncipe da paz, problemas se vão, aleluia. Corações são curados. Na presença de Jeová. Na presença de Jeová. Todo-Poderoso Deus, Príncipe da paz, os problemas se vão e corações são curados. Na presença de Jeová, do Rei. Pai, nós te amamos, Senhor de todo o coração. Não sabemos como dizer-te, mas com tudo que está em nós, nós te amamos e te agradecemos. Somos gratos a ti, te agradecemos pela vida eterna e por essa mensagem e o mensageiro que tu enviaste. Obrigado, Senhor. Onde estaríamos hoje se tu não tivesses enviado o profeta? Onde estaríamos hoje se não essa mensagem não houvesse sido armazenada nas fitas, Senhor? Obrigado, muito obrigado, Pai, por dar-nos ouvido para ouvirmos a ela, e o coração para recebê-la, e a fé para crer nela. Senhor, nós te agradecemos. É um consolo tão grande hoje por estarmos no centro da tua perfeita vontade. Que consolo é para nós quando estamos ouvindo essa mensagem, algo bem no fundo do coração. Nos traz para a tua presença e cremos em cada palavra que o profeta disse. Talvez não entendamos todas, mas não importa, pois cremos com tudo que está em nós, e isso é o nosso absoluto, é a linha vital, é o sinal para nós. Te agradecemos por isso, é pela revelação de ti mesmo neste dia, o Filho do Homem revelando-se, falando conosco, Melquisedeque. Obrigado, Senhor, por tudo que tu és. Nós estamos gratos a ti, fazendo parte desta noiva em torno do mundo, alguns na igreja, alguns nos seus carros ou casas, e alguns locais remotos, onde quer que estejam, mas estão ouvindo a transmissão. Reunidos em a tua noiva em todo o mundo. Isso nos atrai, Senhor, esta grande mensagem, isso nos atraiu porque é a tua voz. E ela nos chamou à perfeição. Te agradecemos por ela. Agora, estes pedidos aqui, Pai, no coração de cada um, as coisas que foram lidas, abençoe-se com cada um
Põe os teus braços em volta de cada um, fortalece a cada um, e sabemos que o que quer que pedirmos, nós receberemos de acordo com tua palavra. E agora, Senhor, ao nos prepararmos para ouvir essa palavra, que ela possa penetrar fundo no coração para que nada possa removê-la, dando-nos aquela graça, Senhor, para não termos malícia ou briga em nosso coração, mas aquele amor puro quanto a toda pessoa com quem tivermos contato, com a real manifestação de Jesus Cristo no nosso coração. Senhor, que a nossa vida fale mais do que qualquer coisa que possamos dizer. Isso que seja transparente diante de Ti, Senhor. Há tantas vezes, Senhor, que eu digo coisas que, Senhor, talvez não seja tão edificante. Isso, Senhor, sinto muito por isso. E muitas vezes digo coisas, Senhor, que não está na estação da graça, mas perdoa-me por isso. Ajuda a nós todos para manifestar esse amor que Tu manifestaste para conosco, porque nós éramos ainda pecadores, Tu estendeste a mão e nos pegastes e levantastes. Não por causa do que éramos do lado de fora, mas porque foi algo que planejaste desde a fundação do mundo quanto ao nosso interior. E nós entregamos tudo a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.